Beleza, então, o que nós vamos fazer agora nessa parte? Nessa parte, a gente vai tentar usar a estratégia da intercalação, só que para ordenar um vetor inteiro. O vetor inteiro tem que ser ordenado, porque o que a gente viu da outra vez foi meio que um truquezinho. A gente pegou um vetor dividido em duas partes, as duas partes já estavam ordenadas, e eu intercalei isso daí, certo? E eu mostrei que a intercalação é n. Eu tenho uma complexidade n para intercalar. Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar essa estratégia, mas vai fazer ordenação do vetor inteiro. Duas coisas vão acontecer aqui. Uma coisa é, primeiro, vai funcionar a ordenação do vetor inteiro, mas a segunda, a gente vai conseguir convencer o Matheus de que existe um log por trás dessa história aqui. Okay? Então, mantenham-se ligados e vamos ver o que vai acontecer. Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte. Se você considerar o vetor de tamanho, um vetor de tamanho 1, um vetor de tamanho 1 já está ordenado. Concorda, Matheus? Perfeitamente. Um vetor de tamanho 1 já está ordenado. Então, a gente poderia mudar a nossa estratégia e ao invés da gente fazer ordenação do vetor inteiro, a gente poderia assumir que nós temos, ao invés de ter um vetor de tamanho 32, nós temos 32 vetores de tamanho 1. Se eu tiver 32 vetores de tamanho 1, significa que todos eles já estão ordenados entre si. Ok, então nós temos, repara, olha para isso aqui. O que você está vendo na tela agora, Matheus? 32 vetores de um único elemento ordenados. Muito bom, Matheus. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a estratégia da intercalação. Imagine que você pegue dois vetores que estão ordenados e os intercala. Nesse caso, vai ser bem trivial, porque como a gente só tem vetor de tamanho 1, a intercalação parece assim, não tem lá muita graça. Mas vamos lá, principalmente porque os dois primeiros caras que eu vou pegar... Aqui, os dois primeiros caras que eu vou pegar... eu tenho que mudar o passo. Pera aí. Tá? E... Ok? Aí, beleza. Os dois primeiros vetores que eu vou pegar é o vetor 1 e o vetor 0. E eu vou copiar esses caras aqui para baixo de forma intercalada. Mesma coisa, eu comparo o 0, comparo o 1, o 0 desce. Aí, depois o 1 desce. Beleza, com isso eu já comparei. Parece que eu não fiz nada, mas eu tenho agora um vetor de tamanho 2 ordenado. Ele já estava antes, mas eu não sabia disso, mas agora eu sei. O que eu tenho aqui embaixo é um vetor de tamanho 2 ordenado. E o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o 2 e o 3. A gente vai pegar o 2 e o 3 e vai fazer a mesma coisa, a mesma técnica que a gente usou na gravação passada, do merge. E aí a gente vai ter isso daqui. O que eu tenho agora? Eu tenho mais um vetor de tamanho 2 ordenado, que é o 2 e o 3. Agora vamos pegar o 4 e o 5. Eu tenho mais um vetor de tamanho 2 ordenado, que é o 4 e o 5. Agora eu vou pegar o 6 e o 7. Repara que aqui já aconteceu alguma coisa. Olha o 6 e o 7 na parte de cima e o 6 e o 7 na parte de baixo. No que eu passei o 6 e o 7 para baixo, eu passei o 6, depois, desculpa, o 27, que estava na posição 7, depois o 34, que estava na posição 6. E com isso eu consegui um vetor de tamanho 2 ordenado. Agora eu vou pegar esses carinhas aqui, que vai ser o 10 e o 29. Agora eu pego esses carinhas aqui, vai ser o 17 e o 23. Agora eu tenho esses carinhas aqui, 28 e 35. Agora 17 e 40. Agora aqui vai ser o 20 e o 36. Agora é hora de perguntar para o Matheus. O 18 e o 19 vão passar, vão descer. Eu vou fazer a intercalação. Quando eu fizer a intercalação, como é que vai ficar aí embaixo? Matheus? Primeiro o 6 e depois o 31? Exatamente. Agora eu vou pegar o próximo. O próximo é o 20 e o 21. Como é que vai ficar aí embaixo? Vai ficar o 13 e o 16. Tá? E agora? 12 e o 19. Beleza. E agora? 14 e o 31. Ótimo. E agora? 21 e 28. Certo. E agora? 18 e 33. Certo. E agora? 15 e o 38. Perfeito. O que eu consegui aqui? Eu dei uma passada lá em cima, eu tinha 32 vetores de tamanho 1, e eu fiz a cópia desses vetores para baixo usando a intercalação dos vetores 2 a 2.
No que eu fiz a intercalação, pegando os vetores 2 a 2, quando eu desci aqui para baixo, eu cheguei a... agora, o que eu tenho na parte de baixo? Eu tenho 16 vetores ordenados de tamanho 2. 16 vetores de tamanho 2 ordenados. Então, antes de eu fazer o merge, eu tinha 32 vetores de tamanho 1 ordenados. Depois que eu passei a intercalação, eu tenho 16 vetores de tamanho 2 ordenados. Tudo bem, Matheus? Certo. O 32 elementos o senhor escolheu não por acaso, né? Não por acaso, mas a gente vai... Funciona para qualquer número. É que com 32 fica mais óbvio. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que copiar esse vetor de baixo no vetor de cima, certo? Vamos lá. Existe uma técnica que evita de você fazer a cópia, mas na prática não é relevante. Eu estou copiando embaixo e em cima, tá? Fazendo uma cópia do de baixo e em cima. Agora, em cima tem o que eu tinha embaixo. Eu tenho 16 vetores de tamanho 2 ordenados. O que a gente vai fazer? Vamos fazer a intercalação desses caras 2 a 2. Então agora eu vou pegar, aqui vai ficar o 0, o 1, 2 e o 4. Por coincidência, esses carinhas já estão ordenados aqui também. E agora, nessa parte que é interessante, eu tenho dois vetores, 8, 9 e 10, 11. E eu vou passar esses caras para baixo ordenado, usando a técnica de intercalação. Eu comparo o 8 com o 10 e decido quem que tem que descer? Matheus? 10. O 10 da posição 8. Ficou confuso, né? O 10 da posição 8, descer. Isso. Agora, quem que tem que descer? 17 da posição Exato. E agora? 3 da posição 11. Exato. Vai falando. E agora? 29 da posição 9. Exato. Porque só eram esses caras que eu estava considerando. O 12 pulou lá, mas o 12 estava fora. Agora, próximo passo, eu vou pegar 12, 13, 14 e 15. Qual que tem que descer? O da posição 14. E agora? Posição 12. E agora? Posição 13. E agora? Posição 15. Perfeito. E agora? Vamos passar para o próximo. 16, 17, 18, 19. Qual que tem que descer? Posição 16. Certo. E agora? Posição 18. Perfeito. E agora? 19. Certo. E agora? Para 17. Perfeito. Bom, agora eu vou fazer. Bem, não vou te obrigar a fazer de todos também. Se fosse o Lucas eu obrigaria, mas a gente vai fazer aqui. Tá lá. E aí a gente terminou. O que a gente passou agora, o que a gente tem na parte de baixo, Matheus? A gente tem 8 vetores coordenados de 4 elementos cada um. Exatamente. Vamos copiá-los para cima. Vamos copiá-los para cima. Beleza? E agora a gente começa de novo. Só que agora a gente tem 8 vetores de tamanho 4, todos eles ordenados. E aí, vamos fazer isso pelo menos uma vez. Eu tenho que pegar agora do 0 até o 3, é um vetor, do 4 até o 7 é o outro vetor, tá bom? Quem que tem que descer, Matheus? Da posição 4. Da posição 4, e agora? Posição 0. E agora? Da posição 1. Por que não da posição 5? Para manter a estabilidade. E agora? Da posição 5. E agora? Posição 2. 2, e agora? Posição 6. 6, e agora? Posição 31. Da posição 3, perdão. Posição 3, e agora? Posição 7. Posição 7. Beleza. Eu tenho um vetor de tamanho 8 ordenado na parte de baixo. A gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou pedir para você fazer só mais uma vez lá na frente. E... Tá. Vamos fazer dessa vez... Não, essa não. Ah, tá. Essa daqui é interessante, tá? Vai ser importante na hora da gente fazer a implementação. Eu tenho que pegar o cara da posição 16 até a posição 19 e o cara da posição 20 até a posição 23, beleza? Quem que desce? Da posição 20. E como é que você descobriu que era o cara da posição 20? Você comparou o cara da posição 20 com o cara da posição 16, né? Certo. E aí você desceu. E agora, quem que tem que descer? Então, agora ele vai comparar o da posição 16 com a da 21 e vai ter que descer o da 21. Perfeito. Compara quem com quem? 16 com 22 vai descer o da 22. Perfeito. E agora?
Comparar o da posição 16 com a 23 e vai descer o 19. E vai descer, exatamente. E agora? E agora? Então, Agora, é, acabou o vetor, acabou um dos vetores. O que eu faço? Simplesmente copio o outro vetor inteiro, sem comparar com ninguém. Percebeu? Eu não tenho que comparar com ninguém. O que eu tinha que fazer era aquilo, da 10, da 20 até a 23. Acabou, cheguei no 23, sobrou gente no outro vetor, copia todo mundo do outro vetor. Sem comparar, repara, copiei sem comparar. E boa. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, tal, tal. Então, o que a gente vai ver nessa passada aqui? Nessa passada, o que a gente tem é, ele, não interessa qual é o tamanho dos vetores que a gente vai estar lidando, ele passa uma vez, no máximo uma vez por cada elemento. E compara uma vez cada elemento. Certo? O número de comparações, na verdade, o jeito correto de falar, o número de comparações não passa de n, é sempre no máximo n. Certo? Conforme ele for avançando, às vezes você vai fazer menos que n, mas não mais que n. Então, o número de comparações em cada passo, o número de cópias em cada passo, é linear. Cada vez que eu for executar esse processo todo de intercalação, não interessa se eu estou com 32 vetores tamanho 1, 16 vetores tamanho 2, 8 vetores tamanho 4, não interessa o que eu estou fazendo com essa quantidade aí, eu dou uma passada por cada elemento, então eu dou n comparações, n cópias, n, n atribuições e está resolvido. N não, é linear, um número linear de atribuições. No caso aqui são 2n, mas não interessa, certo? Então, em cada passada, ele é n, ele é linear. E aí, a gente continua aqui, copia todo mundo lá para cima, e agora a gente está quase feito, cara. A gente tem aqui 4 vetores de tamanho 10. A gente poderia continuar fazendo isso, mas a essa altura do campeonato você já entendeu, você já deve ter entendido o que ia acontecer. E eu estou intercalando esses dois primeiros carinhas aqui, beleza? E agora eu intercalo esses dois carinhas aqui, e eu consegui fazer a intercalação desses caras todos usando n comparações, n trocas, n cópias. Agora eu copio todo mundo lá para cima e eu tenho dois vetores de tamanho 16 para ordenar. Os dois vetores já estão ordenados e eu tenho que conseguir o vetor de tamanho 32 ordenado. E aí eu aplico a mesma estratégia. De novo, fazendo n comparações, duas n cópias, ou número linear de comparações, número linear de cópias. Tudo bem? E aí eu copio lá para cima. E aí, a pergunta é, o vetor está ordenado. O que a gente fez? Vamos recapitular. Como é que a gente começou a história, Matheus? O que a gente fez lá no comecinho? O que a gente tinha quando a gente começou? Quando a gente começou, a gente tinha 32 vetores de um único elemento, Exato. todos ordenados. E depois? A gente comparou de 2 a 2 vetores Isso. e fez 32 cópias, mas a gente gerou 16 vetores de dois elementos ordenados. Isso. E a gente copiou de novo. Próximo passo? Aí a gente comparou os 16 vetores de dois elementos ordenados, 2 a 2, e gerou 8 vetores de 4 elementos coordenados. Depois copiou para o primeiro. Perfeitamente. Ok, então a gente começou com 32 vetores tamanho 1, depois os vetores tinham tamanho 2, depois o vetor tinha tamanho 4, depois o vetor tinha tamanho 8, depois o vetor tinha tamanho 16, e por fim agora o vetor tem tamanho 32, certo? Quantas passadas eu consigo dar se cada passada eu dobro o tamanho do vetor? Diga para mim. 5? Então, mas de onde que sai esse 5? Como é que eu sei que saindo de 32, dobrando de 2 em 2, eu chego em 5? Que operação é essa que eu faço? Pegou o log de 32 na base 2. O log de 32 na base 2 é 5. Por isso que eu dou 5 passados, ou 4 passados no caso aqui. Certo? Se cada vez que eu faço a passada eu dobro o tamanho dos vetores, então é como assim, é como se você fosse, eu vou daqui para São Paulo e o primeiro passo que eu dou é de 1 metro. O segundo passo é de 2 metros. Imagina que eu tenho botas mágicas. O próximo passo é de 4 metros. O próximo passo é de 8 metros. Cada vez que eu dou um passo, o meu passo dobra de tamanho. Quantos passos eu dou para chegar daqui até São Paulo? Certo?
eu vou fazer o log da distância daqui até São Paulo. É isso que vai me dar a quantidade de passos que eu tenho que fazer. Tá bom? Então, na prática, vamos tentar ver se eu consigo escrever aqui. Okay. Falhou miseravelmente aqui no escrita. Okay. Não vai ser hoje que a gente vai escrever com esse negócio não. Tá bom. O ponto é, quando a gente vai fazer o log, quando a gente vai fazer uma operação, e essa operação, em cada vez, ela dobra de tamanho, a quantidade de vezes que eu consigo fazer essa operação até estourar um certo limite, é log desse limite. Ok? Então, é log de 32 vezes. Imagine que o nosso vetor tivesse 1000 elementos. Quantas vezes eu ia ter que fazer isso? A próxima vez seriam vetores de tamanho 32, depois vetores de tamanho 64, depois vetores de tamanho 128, vetores de 256, vetores de 512, vetores de 1024. Cada vez dobrando o tamanho do vetor. Quantos passos eu dou para começar em 1, chegar em 1000, dobrando a cada vez? Log de 1000. Certo? E em cada passo é n. Cada passo, a quantidade de comparações que eu faço é 1000, é n. Então, quando eu dobro o tamanho do vetor, quando eu multiplico o vetor por algum valor e tal, o que ele vai acabar acontecendo? Tudo bem, os passos ficam mais longos, mas a quantidade de passos vai ser acrescentado no log desse multiplicador. A soma vai ser, você vai converter uma multiplicação numa soma, por causa das regras de logaritmo lá, do produto. Okay? E é por isso que o merge funciona bem com vetores grandes. Com vetores grandes, tudo bem, vai ter que lidar com n e tudo mais, mas a quantidade de passos que ele vai dar para conseguir chegar vai ser toda vez dobrando, até que chega num ponto que passa do cara com log passos. Tudo bem? Eu vou parar. Você está satisfeito, Matheus? Matheus? Tô processando ainda, professor, mas tô bem satisfeito. Tá bom, eu vou parar de gravar então.